Graça e paz. Eu estava aqui nos meus afazeres e eu estava fazendo algumas reflexões. Não se incomodem com o barulho, que eu estou de frente com uma avenida, não estou em estúdio. Mas eu estava aqui fazendo algumas reflexões sobre nossa caminhada cristã, minha confissão de fé, que é crer em Deus Pai, crer em Deus Filho e crer no Espírito Santo de Deus, né? E as pessoas, de todas as formas, elas, principalmente algumas ateias e ateus, eles, que são pessoas que não acreditam realmente em Deus, ou fingem não acreditar, né? Que eu sempre brinco, eu sempre falo que não se preocupe se você não acredita em Deus, Ele também não acredita em você, né? Então, são ataques que nós recebemos de forma sutil, em conversas, muitas vezes em família. A família é um laço muito perigoso, por quê? Porque eu, com 58 anos, as pessoas que ficaram próximas comigo, né, durante toda a minha vida, elas têm uma noção do velho homem só, porque aos 58 anos de vida eu tenho 9 anos de conversão. Fazem 9 anos que eu nasci de novo e estou nesse processo, né, de conversão. Por que é um processo? Porque é um processo até chegar até a cruz. Eu tenho muitos propósitos ainda a serem cumpridos, entendendo a vontade de Deus, para que eu possa chegar até a cruz e chegar inteiro, porque nós temos que ter o entendimento que nós precisamos chegar inteiros na cruz, porque nós temos uma eternidade inteira para desfrutar depois dela. Então as pessoas chegam de uma maneira, vamos dizer assim, sutil, né? E elas rebatem algumas coisas. Então, por exemplo, quando falam-se, você acredita em tudo que está escrito na Bíblia? Sim, eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia, né? Eu creio, né? Mas você sabia que Jesus, ele esteve ausente um tempo e ele foi na Índia aprender na Índia, sistemas de cura, né? Então ele pegou técnicas para colocar membros no lugar de fisioterapia. Ele aprendeu a mexer com ervas medicinais. Ele aprendeu a fazer cirurgias de catarata, né, com as próprias mãos. Então por isso que ele fazia cegos ver. Esses absurdos, né? Que para mim é um absurdo, né? E que Moisés não abriu o mar, né? Ele estudou as marés e quando a maré baixou, ele passou, né? E ele sabia que o tempo certo de passar, eu fico imaginando Moisés, além dos 40 anos, né, que ele ficou no deserto, ele ficou 10 anos antes, estudando o mar para ver, anotando lá que hora que o mar abria, que hora que o mar fechava e quanto tempo que ele demoraria para passar com mais de 1 milhão de pessoas, e depois o mar iria fechar e ia matar todos os egípcios que o estavam perseguindo, né? Então eu estava agora de manhã refletindo exatamente sobre isso, sobre essas pessoas ateias e ateus que vêm com essa conversa, né? A princípio me irrita muito, porque tudo que vai contra o meu Deus ou o meu Pai, quanto que vai tudo aos propósitos e todos os feitos de Jesus Cristo aqui na Terra, são situações que confrontam a minha fé, né? E a princípio, se eu não estou espiritualmente preparado ou maduro o suficiente, eu tenho uma resposta, né, um pouco mais áspera e um pouco mais indigesta para essas pessoas. Mas quando nós estamos espiritualmente focados e cheios do Espírito Santo, onde existe a longanimidade, temperança, domínio próprio, né, que é o que a Bíblia diz, nós conseguimos de uma maneira misericordiosa entender, né, que o que essa pessoa realmente está fazendo, ela está tentando se convencer, né? Porque a Bíblia relata, e isso está na Bíblia, eu não me lembro em qual capítulo, mas que Jesus, ele fala que se o único pecado que não será perdoado seria
a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E essas pessoas, elas que são conhecedoras da palavra, elas já frequentaram a igreja, muitas delas já tiveram cargos dentro da igreja, como obreiros e alguns até presbíteros, né? E se desviaram da igreja, são conhecedores da palavra, são constrangidos constantemente com o Espírito Santo de Deus, e é por isso essa revolta interna, né? E elas ainda não se convenceram da verdade, né? Da verdade delas, que é que nada disso existe, e que morreu, acabou, e muitos ainda agnósticos, eles falam que é uma força superior, mas não tem nada a ver com Deus, que tudo isso é uma mentira. Então, eu venho assim meditar e dividir com você, porque eu não estou aqui para aconselhar e nem dar, mas é só dividir, né? Que essas pessoas, na verdade, elas querem se convencer que nada disso existe. Por quê? Porque pelo conhecimento delas, pelos estudos que elas já fizeram, pelas pregações que elas já ouviram, né? E pela Bíblia que elas leram, elas sabem que se tudo isso realmente for verdade, elas vão ser jogadas no lago de fogo, e elas vão buscar a morte e não irão encontrar. E isso é triste. E nesse lago de fogo elas vão ser atormentadas. E nesse lago de fogo elas vão, além de buscar a morte e não encontrar, é um calor intenso e tremendo, e o fogo não irá consumi-las. Então nada mais coerente da parte delas, né? Seria de tentar se convencer que tudo isso realmente é mentira. Por quê? Para que elas tentassem encontrar a paz. Mas se você for ver no cerne, se você for ver na sua essência, elas não conseguem encontrar a paz, né? E muitos de nós cristãos, eu falo por mim muitas vezes, eu também não consigo encontrar a paz, mas eu procuro e busco a paz em Cristo Jesus. Eu peço ao Espírito Santo muitas vezes para que me dê destino, me dê direção, e que Deus aquiete a minha alma. Então eu tenho realmente, sabe, Pai, Filho e Espírito Santo a meu favor, né? E eu tendo eles, ainda se reúnem a minha esposa, que é a minha família, e a única aliança que eu tenho que ter. Vou lembrar você que você não tem aliança com pai, não tem aliança com mãe, não tem aliança com filho, com vizinho, com parente, com melhor amigo. A única aliança que você tem, a primeira é com Deus e a segunda é com a sua esposa. Então, e a gente começa a se encher do Espírito Santo de Deus, e o universo, né, espiritualmente falando, ele começa a conspirar a seu favor. Então, mesmo que eu esteja impaciente num dia, mesmo que eu esteja, sabe, depressivo num dia, né, eu tenho a certeza absoluta que até o final do dia os meus propósitos honestos serão cumpridos, e a paz ela virá de forma natural. E eu encerro o dia tendo a plena certeza que eu dei o melhor de mim, não pratiquei o mal, só pratiquei o bem, e que eu tenho uma eternidade inteira para desfrutar se eu continuar andando nos caminhos de Jesus, que é o único que leva à eternidade, que é o único que leva a Deus. Amém? Então é muito triste que essas pessoas venham tentar nos convencer, e elas tentam de maneira, né? Então, esses dias me falaram que Jesus era comunista, né? Então são ataques sucintos, porque se você vê realmente o significado do comunismo, né, que é a igualdade entre as pessoas, divisão de bens, né, a sua essência, ela pode ser confundida com o ministério de Jesus, né? Mas a gente está falando de um comunismo que que está em andamento e prestes a ser implantado no Brasil, né? Que é respaldado com um comunista marxista, né? E com uma cartilha de Lenin, né? Que é o que tem de pior, né? Então é isso que eu queria dividir com você.
Espero que tenha sido proveitoso, tá? Eu sou o pastor Samuel Andrade Ferreira, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Orem por mim, que eu estarei orando por vocês. Shalom.